Galera, já faz um ano e meio que o iPhone 13 Pro Max foi lançado. Pois é, já tem um tempo. Será que agora, em 2023, vale a pena você pegar um carinha desses, visto que um dos seus principais concorrentes é o irmão mais novo, o iPhone 14 Pro Max? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo, porque eu vou te contar a minha experiência de uso com o iPhone 13 Pro Max ao longo dos últimos um ano e meio, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Vamos lá então, galera. Como eu sei que o tempo de vocês é precioso, deixa eu começar esse vídeo te contando logo as principais diferenças entre o 13 Pro Max e o 14 Pro Max. Afinal de contas, se alguma dessas diferenças for muito importante para você, talvez valha a pena você pular o topo de linha de 2021 e pegar logo o topo de linha de 2022. Bom, começando então por câmera, que é uma das coisas que eu tenho certeza que interessa bastante a você que me acompanha aqui no canal. Depois de 7 anos utilizando um sensor de 12 megapixels na sua câmera principal, a Apple finalmente trouxe um sensor maior de 48 megapixels na câmera principal do iPhone 14 Pro Max. Mas por mais que no papel essa diferença de fato pareça grande, na prática a diferença não é tão grande quanto ela parece. Isso porque esse sensor de 48 megapixels, na verdade, ele tira fotos de 12 megapixels na maior parte das vezes. Para que você tire fotos de 48 megapixels, você tem que ativar o modo Pro RAW aí do seu iPhone. E um ponto negativo em relação a esse aspecto é de que você gera fotos gigantescas de quase 100 MB de peso cada uma. Então assim, são fotos que vão ter mais detalhes, que vai te dar mais facilidade a editar na pós-produção? Sim, isso é um ponto positivo sobre o 14 Pro Max, mas eu digo que para a maioria das pessoas isso não vai fazer diferença quase que alguma. Se você é um produtor de conteúdo, que gosta de tirar fotos, que gosta de trabalhar com fotografia, realmente o 14 Pro Max ele pode ser uma melhor pedida para você, mas para a maioria dos usuários, essa diferença de um sensor de 48 megapixels pro de 12 megapixels do 13 Pro Max, galera, sinceramente não expressa quase que diferença alguma, principalmente porque a maioria das pessoas vai publicar fotos e vídeos nas redes sociais. E aí as redes sociais elas já imprimem um pouco de compressão na sua imagem, então no final das contas a diferença ela se torna muito pequena entre esses dois topos de linha. Ah, mas vale ressaltar e ser bem enfático aqui em relação da baixa luminosidade, tá bom? O iPhone 14 Pro Max ele tem mais potencial de se dar bem em situações de baixa luminosidade por conta desse sensor maior, beleza? Outra pequena diferença no ramo das câmeras é na câmera de selfie, galera. A câmera da geração 14 agora tem autofoco, algo que já era presente na linha dos Android já há bastante tempo e chegou finalmente aqui nos iPhones. O que isso significa? Normalmente a câmera de selfie até a geração dos iPhones 13 não conseguia focar, por exemplo, em você e desfocar um pouquinho o fundo, porque ela deixava tudo em foco, basicamente. Agora na linha dos iPhones 14, se você se aproxima bastante da câmera de selfie, você consegue ficar em foco e o fundo ele vai ficando um pouquinho desfocado. Não me entendam mal, você não vai ter aquele fundão desfocado, bonitão de uma câmera profissional, nem mesmo comparado com a câmera principal do iPhone, que já gera um desfoque bem bonito, natural. Mas você já consegue sim ficar em foco se você estiver bem pertinho dela, enquanto o fundo ele vai aos pouquinhos desfocando. Próxima diferença, galera, A16 Bionic. Pois é, a Apple ela só trouxe um chip novo nos modelos 14 Pro e 14 Pro Max. Os modelos 14 normal e 14 Plus utilizam o mesmo chip dos iPhones 13 Pro e 13 Pro Max. Mas eu quero que vocês entendam de que a diferença de performance entre esses dois chips, o A16 Bionic do 14 Pro Max e o A15 Bionic do iPhone 13 Pro Max, galera, é praticamente imperceptível na prática. Nenhum usuário casual vai notar essa diferença. Então assim, eu quero deixar isso bem claro para vocês, de que um usuário padrão ele não vai sentir diferença alguma se estiver utilizando um 14 Pro Max e um iPhone 13 Pro Max em termos de desempenho, beleza? E antes de passar aqui para a última diferença entre o 14 Pro e o 13 Pro, que é a Dynamic Island, eu preciso só te lembrar de que, galera, a linha toda dos iPhones 14 consegue gravar vídeos em modo cinema em 4K, 24 e 30 frames por segundo. Na linha 13 você estava restrito a Full HD e a linha 14 também ganhou o modo ação, que é o super estável da Apple, filmando em 2.8K. E assim, convenhamos, galera, isso aqui é uma jogada de marketing para a Apple te obrigar a comprar o modelo mais novo. Afinal de contas, o iPhone 14 normal e 14 Plus, que tem o mesmo chip do iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, conseguem fazer essa modalidade de captura. Por que o 13 Pro e o 13 Pro Max não conseguem? Sabe, não faz muito sentido. É realmente uma jogada ali de marketing e implementação de software para fazer você comprar o modelo mais novo. Bom, e tem o Dynamic Island, né, galera? Que é aquela pílula que fica na tela dos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max. E eu entendo que muitas
muita gente tenha ficado empolgado com essa mudança, já que a gente tem ali o Note desde o iPhone 10. Só que, gente, pô, vamos convir que aquilo ali não é bonito. Na verdade, é feio pra caramba. Eu entendo de que eles tenham tentado botar uma implementação de software para os aplicativos interagirem ali com o Dynamic Island e ser uma coisinha bacana de se ver e tudo mais. Mas, pô, é o tipo de recurso que vai passar uma semana, 2 semanas, você não vai ficar o tempo todo interagindo ali com o Dynamic Island, e eu tenho certeza absoluta que você que usa iPhone gostaria de ter mais espaço livre na sua tela. Eu entendo de que os sensores do Face ID sejam importantes e precisam estar abrigados em algum lugar, mas pô, é só você pegar um telefone topo de linha de qualquer outra marca, galera, da Samsung, enfim, e você vai ver que aquele buraquinho da câmera pequenininho é muito mais agradável esteticamente falando e muito menos invasivo enquanto você tá, por exemplo, jogando ou assistindo algum conteúdo na tela. Então assim, Dynamic Island pra mim é uma das implementações mais toscas assim de hardware barra software que a gente vê nos iPhones hoje em dia. Agora que eu já te falei das principais diferenças entre o 14 Pro Max e o 13 Pro Max, eu tenho que te falar aqui do que faz o iPhone 13 Pro Max valer a pena ou não agora em 2023. E eu quero te lembrar do seguinte, esse é um smartphone com desempenho de topo de linha e que vai continuar assim, galera, durante muitos e muitos anos. Mesmo que você pegue um iPhone 13 Pro Max usado, por exemplo, o meu, tem 1 ano e meio de uso, ele ainda tá com 87% de bateria, de saúde de bateria, visto que o meu uso é extremamente pesado, até porque ele é meu computador de edição de vídeos, é minha câmera muitas vezes, então assim, o meu uso dele é extremamente pesado e ele ainda tá com 87% de saúde da bateria. Então é bastante coisa. No que diz respeito à construção, ele tem basicamente a mesma construção do iPhone 14 Pro Max, ou seja, é uma construção sólida, é um smartphone muito bonito, ele passa a sensação de ser um smartphone premium, até porque ele é um smartphone muito premium, então ele é um smartphone sólido, ele tem Ceramic Shield na tela, ou seja, uma tela mais resistente a quebras também, então tenha certeza de que quando você segurar ele na mão, ele vai ser um tanquezinho de guerra, galera. Ele é pesadinho, vocês vão notar de que de vez em quando ele chega a ser inconveniente por conta do tamanho e pelas bordas dele serem bem quadradinhas, então estejam preparados para caso vocês queiram pegar um 13 Pro Max, ter realmente um smartphone robusto na mão de vocês, que vai ocupar espaço no bolso, que vai ocupar espaço na bolsa, tenham isso em mente. Por mais que eu tenha falado da saúde da bateria, eu tenho que te falar de que o desempenho da bateria dele continua excelente também. Quando o iPhone 14 Pro Max ele foi lançado, as pessoas acharam que ele ia ser o novo titã da bateria dos smartphones, mas acabou que não foi assim. O desempenho da bateria dele foi até um pouquinho mais abaixo ali do que o do 13 Pro Max, que foi, sabe, uma reviravolta no mundo dos smartphones no quesito duração de bateria. Então se você pegar um iPhone 13 Pro Max novo que você consegue encontrar, galera, vocês vão ter uma bateria que vai durar, e dependendo do seu uso, um dia e meio, 2 dias de uso se o seu uso ele for bem mais leve. Então assim, ele continua sendo excelente no quesito bateria. Agora, em relação à tela, galera. Bom, a tela do 13 Pro Max é basicamente a tela do 14 Pro Max, só que sem o Dynamic Island, beleza? O 14 Pro Max ele tem o topo, assim, um pico de brilho um pouquinho maior do que o do 13 Pro Max, então isso vai facilitar quando você estiver andando na rua e tiver com sol direto no smartphone, mas a tela, a qualidade em si é excelente. Você vai ter uma tela de 120 Hz adaptativo, então para consumir conteúdo e tudo mais, o 13 Pro Max ele tem uma tela maravilhosa para jogar, para ver série, para ver streaming, enfim, não tenham medo em relação à tela, porque ela é uma tela muito boa, e inclusive o Note do iPhone 13 Pro Max, ele invade um pouco menos a tela do que o Dynamic Island do 14 Pro Max. E tal como eu comecei falando das câmeras, deixa eu finalizar falando sobre as câmeras do 13 Pro Max, galera, são câmeras excelentes. É sério, você não vai se arrepender em nada de pegar um 13 Pro Max ao invés de um 14 Pro Max, se você estiver levando em consideração aí as câmeras. Não fique tentado a pegar um iPhone 14 Pro Max só porque ele tem um sensor maior. Galera, se a grana ela tiver um pouquinho mais apertada, se aparecer a oportunidade de você pegar um 13 Pro Max e você tá querendo pegar um smartphone como esse para gravar vídeo, para tirar foto, para produzir conteúdo, gente, para fazer registro do seu dia a dia, da sua família, de viagens, o 13 Pro Max ele vai continuar excelente. Você possivelmente nunca vai conseguir notar a diferença ali nas redes sociais, enfim, de um iPhone 13 Pro Max para um 14 Pro Max. É muito complicado você notar a diferença, mesmo aqui no YouTube, é onde a gente consegue publicar com mais qualidade. Então não tenha medo, galera. O 13 Pro Max ele continua um campeão no quesito câmeras. Veredito final então, galera, o iPhone 13 Pro Max, na minha opinião, ele vale muito a pena ser comprado agora em 2023. Como eu falei, você consegue comprar ele usado de algum conhecido e tudo mais, pagando muito mais barato do que um iPhone
iPhone 14 Pro Max. Se você for tentar pegar um iPhone 13 Pro Max novo, lacrado, talvez nesse momento você não vai encontrar condições tão bacanas, mas eu vou me certificar de deixar aqui na descrição links para iPhones 13 Pro Max e 14 Pro Max para que vocês vejam a flutuação de preço entre eles e peguem o que for o melhor jogo assim, pro seu bolso, beleza? Agora, se você ficou curioso ou curiosa para ver o desempenho do 13 Pro Max na vida real, utilizando câmeras e tudo mais, eu vou deixar agora o card do testando na vida real do iPhone 13 Pro Max para vocês assistirem e eu vejo vocês lá nesse próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!